Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez em mais um Roda Viva da Periferia. Essa live que está sendo aqui promovida pelo coletivo Periferia Reflexiva, com o apoio da página Foco no Jardim Miriam. Eu me chamo Mayara Torres, sou advogada, sou conselheira participativa municipal, atuante aqui na subprefeitura da cidade Ademar. Moro aqui no Jardim Pedreira, numa comunidade chamada Favela da Borracha. E para mim é uma honra estar aqui mais uma vez mediando esse debate, né, sobre um tema super interessante. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da pandemia na vida das famílias periféricas. E para discutir esse tema, nós temos dois convidados super especiais. Eu vou apresentá-los aqui para vocês, para a gente já começar a nossa conversa. Nós estaremos aqui hoje com a Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A Kelly é pedagoga, mestre e doutora em Ciências Sociais. E nós estaremos também com o Ricardo Gebrim, que é integrante da Direção Nacional da Consulta Popular, é advogado trabalhista e ex-presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Dupla, é um prazer para mim estar conversando com vocês, sejam muito bem-vindos. Espero que esse debate seja aí muito produtivo, né? Que nós aprendamos juntos aqui e que seja muito legal também para quem nos assiste. Agradeço a vocês também que estão nos assistindo. Bom, antes de eu passar a palavra para vocês, para que vocês façam uma apresentação, eu gostaria de falar aqui sobre alguns dados, né? Que dizem muito sobre isso que a gente vai conversar aqui, né? Que é o impacto da pandemia na vida das famílias periféricas. Nós fizemos uma enquete no grupo do Foco do Jardim Miriam, perguntando para as pessoas do nosso território, né? Da nossa região, os moradores daqui, o que eles achavam, né? Considerando os impactos da pandemia, a gente perguntou: você acha que a situação na periferia vai piorar, ficar igual, melhorar? E aí, o que vocês acham? E aí a maioria das pessoas, né, na verdade, aqui 66,4% das pessoas disseram que ia piorar, e aí 8,5% do total disseram que ia ficar igual, que nada ia mudar. E aí esse ficar igual é questionável já, né, porque a periferia ela está desde sempre vivendo situações muito complicadas, lidando ali frente a frente com a desigualdade o tempo todo. E aí trago mais alguns dados, né? Durante a pandemia, a gente viu aí, de acordo com dados do IBGE, que lá em julho, o país ele encerrou com 12,3 milhões de desempregados. Lá em julho. E aí, no final de setembro, a gente já atingia a marca de 14 milhões de brasileiros desempregados. Então, teve uma alta extremamente considerável. E a gente sentiu isso na periferia. E aí, falando um pouquinho também de outros assuntos, né? Número de pessoas sem casas. A gente viu que o número de sem-tetos nas ruas de São Paulo aumentou consideravelmente durante a pandemia. E a gente também viu, né, várias imagens, inclusive na televisão, a mídia mostrando, de pessoas saindo de terrenos que eram desocupados. A gente viu pessoas perdendo suas casas porque não conseguiam pagar o aluguel. A gente também viu o aumento generalizado aí dos preços, né, e de alguns itens específicos, e a gente também viu o governo dizendo, né, anunciando o fim do auxílio emergencial. Então, tudo isso impacta diretamente a vida das pessoas que vivem na periferia. E aí eu passo a palavra para cada um de vocês, para que vocês se apresentem e façam suas considerações iniciais sobre esse tema que a gente vai discutir hoje. Então, passo primeiramente a palavra a Kelly. Kelly, seja muito bem-vinda, peço para que você se apresente. Inclusive, Kelly, peço para que você explique rapidamente o que é o MST. Olá, Mayara. Olá, Ricardo. Olá a todos e a todas que estão nos acompanhando. Prazer muito grande, viu, por esse convite. Muito bom conversar também com quem está fazendo e está em práticas, né, concretas. E bastante importante a gente ter esse espaço para trazer um pouco dessa realidade do campo, essa realidade do movimento sem terra. MST é um movimento social que nasceu em 1984, no finalzinho aí da ditadura militar no Brasil. A gente nasce de uma situação muito concreta,
que é a necessidade das pessoas em terem acesso à terra. A gente sabe que a reforma agrária é uma bandeira histórica, né, no nosso país, enfim, muito já se falou da reforma agrária, muito já se prometeu, mas o problema é que nunca foi feita uma reforma agrária no nosso país. O que foi feito é uma política de assentamentos, né, tudo que a gente conseguiu, 90% do que existe hoje de assentamentos no Brasil, foi resultante de ocupação de terra, de luta, né? E é por isso que talvez o Movimento Sem Terra é tão conhecido através das ocupações de terra. Mas as ocupações, que são essa forma de luta, a gente ocupa uma propriedade que está com algum tipo de problema, né? O Movimento Sem Terra não entra em barca furada, né? A gente só entra onde existe algum problema, e nós temos muitas fazendas com problemas graves no nosso país, né? Seja a questão de várias pessoas que têm dívidas, né, com a União, com o Estado, ou pessoas que não cumprem com a função social da terra, né, que não produzem, né, só tem aquela terra ali parada, ou comete algum tipo de crime ambiental, trabalhista, né? Então, ou são terras públicas, né, que estão sendo invadidas por pessoas particulares. Então, o Movimento Sem Terra faz as ocupações de terra, organiza os acampamentos podem durar 5, 7, uns 10 anos, e depois há o processo de reconhecimento do Estado sobre aquelas famílias acampadas. Aí a gente vê surgir os assentamentos. Então, acampamento, aquela fase inicial da luta pela terra, assentamento é quando a gente já está de direito naquela terra e a gente pode, com tranquilidade, ali organizar todo o nosso processo de produção, de moradia, né, enfim. E aí a gente consegue ter mais tranquilidade para organizar a nossa comunidade. Isso a gente faz já no acampamento. O acampamento é o primeiro barraco que a gente ergue, é o da escola, é o da saúde, é o da cozinha comunitária, né? E logo na sequência, depois de anos de luta, a gente consegue o assentamento, e aí vai toda a luta na questão de crédito, condição para a gente poder sobreviver, produzir e dividir com as pessoas, né, como a gente está fazendo agora na pandemia. Então, rapidamente, esse é o Movimento Sem Terra, dá para saber um pouco mais sobre a gente nas redes sociais, tem uma página do MST, que é mst.org, nós estamos também no Facebook, no Instagram, né? Então, nos sigam lá, porque daí vocês vão conhecer um pouquinho dessa realidade. E eu sou também assentada da Reforma Agrária, Maiara, estou falando aqui do meu assentamento em Ribeirão Preto, então um prazer enorme estar aqui com vocês também. Muito bem, muito obrigada pela sua explicação, Kelly. Ricardo, olha eu errando o seu nome já, olha a gafe, gente. Ricardo, seja muito bem-vindo. Sua vez de falar, faça suas considerações iniciais. Tá bom, muito obrigado. Quero agradecer, antes de tudo, o convite desse programa, Roda Viva da Periferia. Obrigado, Maiara. Estar aqui com a Kelly é um grande prazer. A Kelly, mais que uma amiga, é uma companheira de lutas, que eu sou testemunho da sua combatividade, dos seus anos de luta árdua, é uma valorosa dirigente lutadora popular. É um tema fundamental. Estamos passando por um momento extremamente difícil, talvez um dos momentos mais complexos do nosso processo histórico, da história do Brasil, e um momento em que o grande peso, a tragédia que estamos vivendo recai sobre os trabalhadores, sobre a classe trabalhadora. E, consequentemente, uma classe trabalhadora, classes trabalhadoras que habitam principalmente, né, as grandes periferias das grandes cidades que nós temos. Por isso, essa iniciativa e esse programa é uma belíssima iniciativa, valorosa e tem que ser saudada. Agradeço muito o convite. Obrigada, Ricardo. Bom, nós temos aqui vários entrevistadores para falar com vocês, eles têm várias perguntas aqui para vocês. E o primeiro entrevistador que nós chamamos aqui é o Newton. Newton, seja muito bem-vindo, pode fazer a sua pergunta. Boa noite, André, da página Foco do Jardim Miriam. Boa noite a Maiara, aí a nossa âncora. A Maureen, Zumira, as outras entrevistadoras, e queria dar uma boa noite também ao Ricardo Gebrim e a Kelly,
e a todos os nossos internautas que estão acompanhando esse programa, agradecer bastante a participação aí do Ricardo e da Kelly. Acho que doar um tempinho para esse tipo de discussão é muito importante, nos ajuda muito aqui na nossa luta. Mas eu queria dirigir a minha pergunta para o Gebrim. Gebrim, é o seguinte, a própria Maiara já disse no início aí, que nós viemos num aumento violento do desemprego no país ultimamente. E saímos de 12 milhões de desempregados em julho para 14 milhões agora. Então, com o aumento do desemprego, os mais prejudicados acabam sempre sendo os moradores da periferia, os quais se apegaram na questão do auxílio emergencial, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas que o governo se apoderou dessa bandeira, e agora tende a estar acabando. Então, como fazer para atender esse contingente de trabalhadores aí que estão desempregados? De que maneira você entende que o governo precisaria estar agindo e trabalhando para poder atender essa massa enorme, gigantesca de desempregados? Que questão complexa, né? Veja, nós estamos lidando num momento histórico com um governo que não tem nenhum compromisso, nenhuma perspectiva com as classes trabalhadoras. É um governo que partilha de concepções de ideais fascistas, né, neofascistas, porque é o fascismo possível no atual momento, e esse governo, ele é resultado de uma coesão das várias frações da burguesia, das classes dominantes, né? Portanto, ele não é um governo que tenha qualquer perspectiva, né, em relação aos trabalhadores e às várias frações das classes trabalhadoras. Esse governo, né, ele, no bojo dessa crise, está centralmente preocupado em repor os lucros que estão sendo perdidos, evidentemente, pela dimensão da crise, pelo agravamento também dos aspectos sanitários com a pandemia, mas numa crise que já vinha se instalando com profundidade. Ele está fundamentalmente preocupado em repor essas margens de lucro. E não tem nenhuma preocupação, isso é evidente, né? Por isso, veja, ou nós somos capazes de retomar uma capacidade de construir uma alternativa, um projeto popular, né, nos organizarmos enquanto classes trabalhadoras e seus aliados históricos para apontar uma perspectiva nesse processo, não há nenhuma possibilidade, né, eu creio, de que qualquer demanda fundamental, qualquer programa emergencial, há bons programas emergenciais, a Frente Brasil Popular, que é uma iniciativa construída pelos movimentos sociais, pelas organizações partidárias da esquerda, né, por um conjunto de organizações bem amplas por todo o país, construiu um excelente programa emergencial que aponta não só a possibilidade de você conferir recursos que nesse momento seriam fundamentais para atingir as famílias, assegurar a alimentação, assegurar a reposição das condições de emprego, como aponta também como obter esses recursos. Mas este programa emergencial, né, está longe de ser aquilo que é apontado. Veja, o que nós vivemos? Nós vivemos uma situação em que um auxílio emergencial insuficiente, né, que foi fundamental, inclusive, para a sobrevivência de uma grande parcela da população, mas claramente insuficiente, e um conjunto de medidas que ficou caracterizado, primeiro com a medida provisória 936, a 927 e a 936, que depois se converteu em lei a 936, que ela fez o quê? Ela possibilitou, né, a redução salarial e a suspensão dos contratos. E essa suspensão dos contratos, né, gerou um prejuízo gigantesco para milhões de trabalhadores. Os cálculos até setembro apontavam que mais de 10 milhões de trabalhadores formais haviam sido atingidos, seja pela suspensão dos seus contratos, né, ou seja, sem recebendo apenas aquela parcela emergencial, ou seja pela redução salarial que poderia chegar, e chegou em muitos casos, a 70%. Essa é o que o governo tem a oferecer, né? E nós não temos que ter expectativa de que esse governo ofereça nada distinto disso. Ou seja, se nós não somos capazes, nesse momento, de responder no plano político, de nos organizar, de apontar
né? Aquilo que eu diria, este programa emergencial é muito bom, né? Recomendo que se busque na página da Frente Brasil Popular o conjunto de medidas, mas não basta essas medidas, é preciso força social para implementá-las. E esse é o nosso grande desafio, Nilton. Obrigada, Nilton, pela sua pergunta. Obrigada, Ricardo, pela sua resposta. Realmente é um grande desafio, né? Nós temos muitos desafios aí. E nós vamos seguir falando desses desafios. Então, vou chamar primeiro a Zumira. Agora sim, na ordem certa. Zumira, seja bem-vinda. Muito obrigada. Pode fazer a sua pergunta. Boa noite a todas e todos. Eu estou muito feliz em participar dessa live, Roda Viva na Periferia, tanto por se tratar de um tema de extrema necessidade de ser debatido, quanto a presença das pessoas que significam aí ação histórica no nosso território. Eu sou do Jardim Miriam, participo de alguns coletivos no Jardim Miriam, entre eles participo da consulta popular também, através do núcleo Aparecida Jerônimo, onde desenvolvemos periodicamente diálogos com a população sobre as questões aí pertinentes à luta por garantias de direitos. Participo também do Centro Frei Tito, que tem já uma ligação de muito tempo com o MST, através da venda de produtos orgânicos, inicialmente a venda de produtos orgânicos, e agora em tempos de pandemia, através de uma ação solidária, onde nós conseguimos atender cerca de 100 famílias, com entrega aí quinzenal de cestas vindas diretamente de um assentamento, o assentamento Dom Tomás, e a escolha do MST, a escolha dos alimentos orgânicos é uma questão de política também. Então, me sinto feliz em estar junto com essas pessoas. E a minha primeira pergunta, né, ela vai pensando um pouco aí nessas ações do MST. Quem tem acompanhado um pouco as ações nesse período de pandemia, soube que o MST repartiu mais de 500 toneladas de alimentos da produção com ações solidárias, doando para as famílias, para coletivos em vulnerabilidade. E nós estamos sentindo atualmente no bolso o preço dos alimentos da cesta básica, aí, principalmente o arroz e o feijão, que subiu de uma maneira absurda nos últimos dias. E aí a pergunta é, como que o MST consegue manter a produção e preços acessíveis e o governo não consegue? É possível a agricultura familiar garantir a qualidade e o preço acessível dos alimentos para todos? Obrigada. A pergunta, portanto, é para a Kelly, né? Kelly, por favor. Isso mesmo. Grande abraço, Zumira, prazer enorme estar com você, e que bom que vocês estão fortalecendo a agricultura familiar, a reforma agrária, o assentamento Dom Tomás, que está bem pertinho de São Paulo. Então, muito bom, parabéns aí por toda a iniciativa e os coletivos que você faz parte. Zumira, arroz a R$25, R$30, feijão a um preço exorbitante, uma lata de óleo R$8, feijão eu vi essa semana R$12, tá tudo muito alto mesmo, né? E quando o Ricardo fala, né, que a gente está numa situação social bastante grave no nosso país, a gente sabe que o Banco Mundial ele está estimando que até o final do ano a gente fecha aqui no Brasil na casa de 14,7 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. Significa pessoas passando fome. E passar fome não nasce da noite para o dia, né? Começa com a gente diminuir o que a gente põe no carrinho do supermercado, a gente começar a diminuir as refeições do dia, se fazia 5, vai para 3, se fazia 3, vai para 2, assim por diante. E também começa a alternar e escolher quem que vai se alimentar naquele dia, os adultos abrindo mão do lugar para as crianças, para os idosos. Então, 14 milhões, quase 15 milhões de pessoas no Brasil convivendo com essa realidade. Isso é muito grave. E é muito grave, Zumira, porque o que o Brasil tem de maior riqueza são suas terras, né? Nós temos hoje no Brasil uma capacidade de ter 152
milhões de hectares de terras no Brasil que pode ser agricultável. Metade disso só é utilizado. Só que a grande parte dessas terras, elas estão sendo utilizadas para a grande agricultura, né? O que a gente chama de agronegócio, ou para projetos de mineração, que explora e deixa uma destruição ambiental, né, no lugar. Então, a gente tem um governo que é completamente, né, favorável a uma política de destruição ambiental para poder dar lugar ao boi, né, vender a madeira, expandir a fronteira agrícola e mineral do nosso país, fazer esses 4, 5 produtos, né, virar mercadoria e exportar essas mercadorias que a gente chama de commodities, né, agrícolas e minerais para outros países, e a maior parte do campo brasileiro está tomado com soja. E a soja que a gente produz aqui no Brasil não vai nem para alimentar gente, vai para alimentar gado, né? Então é preciso se revoltar, o povo brasileiro precisa dizer que nós queremos essas terras. E como é que a gente consegue, né, produzir os alimentos, né, de uma forma justa, mantendo, né, um preço que é um preço justo também. Essa fórmula está na cooperação, Zulmira. Os alimentos produzidos no MST, eles estão dentro de um processo de cooperação. O lote individual, a produção individual, ela não leva a lugar nenhum. Mas todas as vezes que a gente consegue se cooperar, se juntar, formar cooperativa, formar associação, se vincular as pessoas da cidade, as pessoas de classe média ou pessoas de periferias urbanas, a gente consegue, de fato, aumentar a nossa capacidade de produção e de comercialização e manter os preços a preços justos, né? Então, esse é o segredo do MST, mas é um segredo que a gente quer compartilhar e a gente gostaria que mais gente estivesse na terra. Tem muita terra, tem terra em São Paulo, tem terra próxima a São Paulo, e nós queríamos que mais gente pudesse ter a capacidade e a condição de poder tirar da terra o seu sustento e a sua renda também. Muito bem, Kelly. A gente tem muito que aprender com o MST, né? Muito obrigada, Zulmira. Eu que agradeço. Agora a gente chama, agora sim, a Maurien para fazer sua pergunta. Seja bem-vinda, Maurien. Obrigada, boa noite a todos. É muito honroso estar aqui participando dessa live da periferia. Obrigada, André, do Foco do Jardim Miriam, os convidados. E eu sou psicóloga, sou supervisora de ensino, eu sou supervisora do setor aí do Jardim Miriam. Minhas unidades são daí do Jardim Miriam. E eu conheci a periferia através da Brigada pela Vida, da qual também faço parte, que é um movimento que nasceu com a pandemia, e com a pandemia nasceram muitas formas de se relacionar, de vida, e uma delas foi o teletrabalho, né, que cresceu muito nesse momento de pandemia. E em relação ao teletrabalho, eu tenho uma pergunta para o Ricardo Gebrim, que é justamente essa questão: você acredita que o teletrabalho trouxe mais benefícios ou mais desvantagens à periferia? É possível que o teletrabalho reduza as oportunidades de trabalho para os jovens da periferia? Diga lá, Ricardo. Muito bem. Bom, os avanços tecnológicos, eles acabam sendo inevitáveis. Evidente que, quando eles são praticados em torno do lucro, com o objetivo do lucro, né, os seus impactos humanos são muito maiores do que os necessários. No nosso momento que nós estamos vivendo, as plataformas digitais, o acesso remoto, está se tornando uma certa inevitabilidade, mas também vai gerando, né, um aprendizado. Veja, a minha geração, por exemplo, foi obrigada a aprender em poucos meses, o que mais jovens já tinham maior facilidade, o uso desse conjunto de plataformas. É claro que este procedimento vai sendo apropriado pelas empresas em busca de lucro. A primeira coisa que nós temos que notar é que quem está em atividades remotas, em teletrabalho, né, está trabalhando em condições bem mais excessivas.
né? Se trabalha muito mais. Se trabalha sem parada, sem um controle de jornada, sem momentos de descanso, ou seja, o grau de exploração é maior, sem contar os demais elementos que te prejudicam a visão, a postura, né, o desgaste, a concentração em torno de uma tela, os mecanismos que os empregadores e patrões podem utilizar para controlar estas plataformas, a utilização da sua imagem. Eu tenho acompanhado muito esse debate com os professores, eu coordeno o departamento jurídico dos professores de São Paulo, do Simpro São Paulo, sou advogado também da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, e tenho acompanhado como isso ampliou a exploração dos professores, e que são agora coagidos a, inclusive, ceder o uso da sua imagem para plataformas abertas. Este processo tende, evidentemente, a gerar, né, maior exclusão social. Por quê? Porque ele vai substituindo um conjunto de profissões, né? E vai afunilando o trabalho em relação a outras. Evidente que isso impacta ainda mais, como disse, as classes trabalhadoras residem nas periferias, consequentemente impactará mais as periferias. Não que elas não tenham acesso, mas elas estarão sofrendo mais essa exclusão, seja a exclusão da redução de profissões, a quantidade de profissões que tende a desaparecer, seja pelo processo, né, que vai alterando a forma de trabalho, que não podemos perder a visão de que ela se amplia. Né? Trabalhamos de forma muito mais excessiva, pode parecer que não, mas o trabalho remoto implica um maior grau de exploração. Realmente, Ricardo, eu estou de home office e eu tenho sentido isso, que meu chefe não esteja assistindo aqui. mas é geral, né? Essa sensação de que não tem mais limites, né? Entre o trabalho e a sua vida pessoal. Isso é muito complicado e a gente precisa realmente buscar soluções para isso, né? Maureen, muito obrigada pela sua pergunta. Nós vamos para uma próxima pergunta, que agora é do Newton. Newton, volta. Vamos lá. Eu também sou professor, Ricardo. Eu estou trabalhando na gestão de escola, mas eu sei bem o que é isso que você está falando aí, porque, olha... E, Kelly, o meu pai foi um lavrador semi-analfabeto. Pena que o MST, se existia aqui na cidade de São Paulo, no interior, não tinha chego ainda. Então, a minha pergunta, Kelly, é para você. Eu acho assim, os efeitos dessa crise econômica, tudo leva a crer que vão perdurar por bastante tempo. E tudo leva a crer também, de novo, que quem mais vai ser castigado por isso, com certeza, são os trabalhadores que estão aí no subemprego, na periferia, trabalhando de ambulantes, trabalhando de explorados também aí com esses aplicativos de entregas, tal, enfim. Então, tudo leva a crer que isso não vai passar tão rapidamente. Então, a minha pergunta para você é: como a gente pode unificar uma luta entre campo e cidade como uma forma de resistência? Porque, como já disse o Gebrim, desse governo que está aí, nós não podemos esperar nada, porque eles não têm nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de projeto de política pública. Então, assim, como que o movimento social, como que as organizações mais comprometidas aí com a classe trabalhadora pode fazer um movimento no sentido de juntar campo e cidade para resistir a esse tipo de coisa? E mais que eu queria dizer, eu me lembro que, acho que foi na década de 80, que tinha um desemprego gigante aqui nos centros urbanos, o MST veio mostrar a proposta de luta deles, e muita gente estava desempregada nos grandes centros, e sem perspectiva de arrumar emprego, acabaram aderindo a ir para o campo, fazer a luta pela reforma agrária. Você acha isso uma forma possível também de fazer um enfrentamento e, de certa forma, combater o desemprego, né? Porque se a pessoa não quer ir trabalhar, que tal engrossar as fileiras do MST? Sim. Verdade, Newton. Eu acho que a história, né, do movimento popular, a história da organização sindical e dos partidos comprometidos de esquerda, elas têm uma marca muito importante, que é o trabalho de base, né? Que é você dialogar com as pessoas a partir dos seus problemas. Porque a gente não pode esperar que vai ter algum governo que vai resolver os nossos problemas.
Os problemas do povo, eles têm que ser resolvidos a partir de um processo de construção popular mesmo, que as pessoas se organizem para poder mudar a sua vida, né? E você sabe que desde o início da pandemia, a gente se organizou nas ações de solidariedade, né? E muitos jovens do MST foram convocados, né? Estavam fora do grupo de risco, foram convocados para ir para as regiões metropolitanas, para as capitais, ajudar nesse processo da solidariedade. E foi uma coisa muito impressionante, né? Porque a gente começou a perceber um clima novo nas periferias, né? Que vocês podem, inclusive, talvez falar melhor sobre isso. Mas esse clima novo tem relação assim direta com uma necessidade para alimentação, renda, trabalho, mas uma abertura maior para as ideias progressistas. Então, acho que a gente não pode entregar de bandeja, né, que agora é bolsonarismo, a ideia das pessoas está ganha. Não, a gente tem que acreditar e fazer trabalho de base, porque a organização popular é a única capaz da gente conseguir construir as propostas que podem mudar a vida, né? E o Movimento Sem Terra é resultante disso, né? Resultante de trabalho de base. E é unânime, viu, Nilton? Toda vez que a gente conversa com os nossos assentados mais antigos, que já estão há 20 anos na Terra, eles falam a mesma coisa. Eles tinham uma ideia muito negativa do movimento, eram contra, falavam mal. Mas o que mudou a cabeça deles? A necessidade, por um lado, mas também um trabalho de base, uma formação, uma conversa, um exemplo. Então, nós temos que fazer mais isso, né? Conversar com as pessoas. E o que a gente está percebendo agora na pandemia é que tem muita abertura para isso. E aí a gente foi se organizando os movimentos, organizamos uma ação que até é parecida com o nome de vocês, chama-se Periferia Viva, que foi organizando uma metodologia de agentes populares nos bairros, né, nas cidades. A gente fez isso através dos agentes populares de saúde, agora estamos com 200 turmas no Brasil todo, e pessoas que são da periferia e que estão se dispondo a poder conhecer um pouco mais do que são os movimentos populares, aprender mais e se responsabilizar também por ajudar a cuidar de um determinado número de ruas, um determinado número de casas, e aí se encontra, né, com todos os cuidados sanitários, passa uma bicicleta com um som, um passinho, vai chamando as pessoas, organiza na garagem de alguém um banco popular de alimento, pega um terreno abandonado, começa uma horta. Então, eu estou muito feliz, para dizer a verdade, com o trabalho que a gente está fazendo coletivamente no âmbito dos movimentos nas periferias. Acho que tem muita coisa boa acontecendo e vai brotar organização popular disso daí, Nilton, tenho certeza. Vamos crer que sim, Nilton, muito obrigada pela sua pergunta. Agora eu vou chamar a Zulmira para fazer uma pergunta para os dois convidados. Vamos lá. Bom, vocês falaram bastante para a gente da organização popular, né, da necessidade aí dos movimentos populares conseguirem pensar nessa organização para que a coisa possa virar, né, porque o cenário não está nada favorável e precisa disso. E aí, pensando um pouco nessa organização popular e pensando que são as políticas públicas que conseguem garantir sustentabilidade aí em algumas ações, em qualidade de vida, eu fico pensando como conquistar políticas públicas que possibilitem mesmo a sustentabilidade econômica e política no contexto de governo, pensando aí, né, num contexto de governo com orientação popular, tendo quase sempre um Congresso que rifa o apoio quando o mercado vê o interesse em risco. Como seria possível essa organização para essas lutas aí por políticas públicas? Kelly, você pode começar. Tá bem. Então, as políticas públicas, os programas sociais, eles são uma ação de Estado, mas eles devem resultar também, né, principalmente quando nós estamos sob contextos de governos, né, que querem matar o povo, né, como esse que está aí sentado na cadeira de presidente, a gente tem que se organizar ainda mais, né?
E agora nós estamos num momento bastante favorável para poder discutir o local, porque nós estamos às vésperas da realização de eleições municipais. E acho que tem um tema, Zulmira, que ele é bem importante para a gente poder fazer essa união campo-cidade, para poder debatê-lo e colocar propostas aos candidatos e candidatas agora no pleito municipal, que é o tema da soberania alimentar. Olha que aqui no Brasil, né, nós temos dois problemas que têm a mesma fonte, que é a questão da alimentação. Então, por um lado, a gente tem situação de fome, né, como eu já disse, né, de extrema pobreza, né, mas, por outro lado, a gente também tem um problema de nutrição, de comer bem, né, e as periferias, elas também são muito impactadas por isso, porque nas periferias a gente tem verdadeiros desertos alimentares, né, a gente tem que andar muito para poder conseguir ter acesso a uma alimentação in natura, a gente conseguir ter acesso a uma comida de verdade, né? Então, geralmente é colocado, despejado, né, para o nosso hábito alimentar, bolacha recheada, refrigerante cheio de açúcar, aquela lasanha pronta que a gente joga no micro-ondas e bota para dentro da boca, mas não é se alimentar. Então, a proposta do Movimento Sem Terra é que a gente também lute agora nas eleições municipais por políticas e programas que fortaleçam tanto a agricultura familiar, a renda lá no campo, a reforma agrária, mas que também faça com que esse alimento chegue nas cidades e chegue para quem mais precisa. E uma dessas políticas, queria dar esse exemplo, é o Programa de Aquisição de Alimentos. Essa é uma política, né, que surgiu lá no governo Lula, ela já chegou a ter um orçamento de 2 bilhões de reais e agora ela despencou para 200 milhões, né? Então é um absurdo. Só que esse PA dá para fazer no município também, então nós temos que exigir que os prefeitos façam isso, né? Porque é garantir que esse alimento saia lá da roça, pagar um preço justo e ele vai direto, né, de forma gratuita para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Outra política bem importante é o PNAE, que é a Política Nacional de Alimentação Escolar, e isso é lei, viu, Zulmira? O PNAE obriga as prefeituras que 30% da alimentação que vai ser distribuída na merenda escolar, ela advenha da agricultura familiar, de assentamento de reforma agrária, de áreas indígenas e quilombolas. E o nosso pleito agora, inclusive na eleição, é que os prefeitos comprem 100% da alimentação, inclusive quebrando aí essas verdadeiras máfias que tem em torno da alimentação. Então, políticas como essas são políticas estruturantes. E eu acho que a bandeira da alimentação é uma bandeira fundamental que nós, do campo, né, e os movimentos urbanos têm que levantar com muita força. Muito bem. Ricardo, suas considerações. Tá bom, querida Zulmira, né? Saudade. Pois bem, qual a nossa grande questão, nosso desafio maior agora, né? Nós temos claro, Bolsonaro é inimigo do povo, grande inimigo, inimigo das classes trabalhadoras, inimigo dos interesses populares. O povo tem que se organizar, é verdade, é complexo, é difícil, mas temos que retomar a nossa luta com mais força, com mais energia, e temos que conquistar o poder. Essa é a questão central. Agora, há um elemento, um desafio gigantesco a ser enfrentado nesse momento. Durante um longo período da nossa história, eu diria desde aqueles anos que antecedem o fim da ditadura, né, desde o final dos anos 70, início da década de 80, nós tivemos uma situação no Brasil bastante peculiar, porque isso não necessariamente ocorre em todos os países do mundo, em que as forças de esquerda, né, partido de esquerda, fundamentalmente o PT, teve a capacidade de ser o representante político dos interesses populares e especialmente das classes trabalhadoras. E isso é uma marca que vai até o golpe. O golpe, né, do qual acho que todos nós aqui participamos da resistência a ele, das tentativas de resistir ao golpe, de mobilizações para resistir ao golpe, mas temos que reconhecer, foram mobilizações muito abaixo das necessidades, que não contaram com parcelas expressivas dos setores populares, né? Ele muda esse quadro, ele muda essa situação. Eu acho que o que nós estamos vivendo nesse momento é uma esquerda, forças de esquerda, que perderam esta capacidade de representar os interesses populares, né? E isso é bastante complicado,
porque isso nos tira a possibilidade de uma alternativa política, de poder, porque a solução passa pela política, a solução passa pela luta pelo poder. Essa é a questão fundamental, né? E para isso é preciso retomar, é preciso unidade, sim, é preciso retomar um trabalho organizativo, é verdade, mas é preciso também um programa. Um programa que responda os interesses dessas classes trabalhadoras. Me parece que esse é um elemento central, fundamental, que pode nos arrancar dessa situação e nos tirar de um momento, que é um momento não só de defensiva difícil, mas um momento em que ainda estamos padecendo das derrotas e da derrota profunda e estratégica que foi para nós o golpe, né, e a situação que se criou após o golpe. É verdade, Ricardo, você fala de uma coisa que eu, pelo menos, percebo, né, e conversando com os meus que vivem na periferia, também percebo, a gente não se vê representado mais, né, a gente olha e não vê ninguém que possa nos representar, e tanto da direita quanto da esquerda, né, a gente está um pouco perdido nisso, e aí tem muita gente que não acredita mais na política, né, para que votar? As pessoas se perguntam, para que votar? Por que eu vou acreditar se todos são iguais, né? Agora nós estamos em ano de eleição municipal. Se eles só vêm aqui em ano de eleição e depois somem, né? Então é muito complicado. E aí, né, falando um pouquinho disso que você falou, da esquerda, a gente tem uma dificuldade também de linguagem, né? As pessoas falam muito difícil, né? Ninguém entende. Então, tem essa barreira também que eu acho que a gente precisa quebrar, né? A gente precisa falar na linguagem do povo, né? Do jeito que o povo fala, a gente tem que ser entendido, mais do que querer falar, simplesmente a gente tem que conseguir uma comunicação efetiva. Mas estamos aqui para isso, né? Para buscar alternativas, para tentar construir soluções juntos, né? E aí eu agradeço, Zumira, a sua pergunta, e aí a gente vai para as perguntas do chat, tá bom? Nós temos mais 2 perguntas do chat. Chamo a Maurien para fazer uma das perguntas do chat. Maurien, peço para que você diga para quem é a sua pergunta e faça a sua pergunta do chat. Tá bom, obrigada. É para Kelly. Pensando nisso que o Ricardo colocou, né, a pergunta dos telespectadores, bem dentro disso, né, e como que pode, né, a gente precisa de um planejamento, retomar mesmo os trabalhos, a unidade. E como que o coletivo, Kelly, pode se organizar para garantir a sua sobrevivência? E tu acredita que no pós-pandemia vai haver mudanças reais mesmo no que você fez referência em relação à solidariedade? Você acha que essa solidariedade vai permanecer no pós-pandemia? Olha, eu vou pedir tomar liberdade, tá bom? Okay. Mas mesmo assim, vou tomar a liberdade de também estender essa pergunta ao Ricardo, tá bom? Então, primeiro a Kelly, depois o Ricardo. Por favor, Kelly. Maurien, você pode só repetir o finalzinho que você falava? Você acredita, né, que você tinha feito a introdução, mas a pergunta mesmo eu não ouvi. Não, tudo bem. O início que eu tinha colocado, né, do como que esse coletivo pode se organizar para garantir a sua sobrevivência, e se tu acredita mesmo que nas mudanças reais, se vai manter a solidariedade na pós-pandemia. Olha, Maurien, a situação do nosso país, ela é muito grave, né? Como a gente já falou aqui várias vezes, né? E eu acredito que, assim, não tem como a gente enfrentar esses problemas se a gente não se organizar, e a gente tem que se organizar mais agora, né? Essa semana também foi divulgado o anuário, né, da violência, que mostra o quanto que a violência, ela tem uma característica também de classe, uma característica racial e de gênero, né, no nosso país. Então, a gente tem que, né, imaginar que o sistema do capital, ele é um fracasso, ele deu errado, só que ele está em crise, né, mas ele não vai cair, né, pelas próprias pernas, né. Então, mas está provado, né, um modelo, né, que
você tem um conjunto de empresas e capitalistas que só pensam no seu lucro, né? Que deixam 1 bilhão de pessoas, né, das 7 bilhões de pessoas existentes no mundo, passar fome, né? 1 bilhão e 800 milhões de pessoas serem obesas, né? Então, e ter vários problemas de saúde, diabetes. O capitalismo é um fracasso. Só que esse modelo em crise, ele também vai colocando um tipo de Estado que cada vez mais vai sendo um Estado empresarial, por um lado, fundamentalista, né? A gente começa a ver tantas ideias absurdas, né, sendo defendidas e querem impor isso nas escolas, né, nas famílias, disputar as religiões, a espiritualidade. O povo brasileiro, que é um povo tão religioso, e a gente vê tanta manipulação também em torno disso, né? E um Estado também bastante repressor. Os números do Brasil, eles chamam muita atenção, né? A gente tem uma população de encarcerados de 750 mil pessoas, né? Somos o 3º país do mundo que mais encarcera pessoas entre negros e pardos. Nós temos 90% dessas pessoas presas, né? Os assassinatos no país, eles simplesmente não são investigados e apurados, porque quem mais morre é pobre, negro, né? Então tem uma máquina de morte contra nós, né? E a gente vive num Estado que escolhe quem vai viver e quem vai morrer. Então, isso já não é motivo suficiente para a gente se organizar, né? Então, o que a gente tem que fazer é ter mais ousadia, né? Tomar mais iniciativa nas periferias, né? Urbanas e rurais, fazer isso desaguar e mais luta pela moradia, mais luta pelo alimento, mais luta pela terra, né? Eu tenho certeza, né, que se a gente conseguir organizar mais as pessoas, né, e fazer com que essa corrente de organização ela rompa, inclusive, essas barreiras, né, de campo-cidade, a gente vai conseguir enfrentar essa situação. Eu sou muito esperançosa. Acho que a gente tem uma história do Brasil que é uma história totalmente cravada de lutas e resistência. O povo brasileiro nunca baixou a cabeça, né? Então, acho que dessa vez não vai ser diferente. A situação é difícil, mas dá para enfrentar e dá para superar, sim. Muito bem. Ricardo, e aí, o que você acha? Eu não acho que o impacto da pandemia em si vai gerar mais valores humanistas ou mais solidários. Tá? A gente tem um parâmetro histórico, embora um parâmetro histórico de difícil comparação pelo tempo, pelas condições que alteraram, que foi a chamada gripe espanhola, né? Basicamente há pouco mais de 100 anos atrás. E o final da gripe espanhola também gerou isolamento social, um número gigantesco de mortes, um impacto muito grande, né? Mas ao final da gripe espanhola, que já vinha logo após o final da Primeira Guerra Mundial, as pessoas tiveram um momento onde se predominou muito mais valores individualistas, né? Onde o capitalismo explorou a própria indústria hollywoodiana de diversão, toda navegou bastante em torno dessa lógica de pessoas que queriam, pelo contrário, né, exacerbar seu egoísmo, seu individualismo. Ou seja, não é a situação em si que gera isso. Aqueles trabalhos que foram feitos, como disse a Kelly, aonde se organizou, aonde se trabalhou, aonde se despertou a consciência, né, aonde se transmitiram ideias transformadoras e revolucionárias, esse trabalho você vai consolidar, né, ou não. Mas esse trabalho você construiu, você se apropriou dele, você o tornou, o converteu em força social. Mas sem mudar as estruturas sociais, o sistema capitalista, ele propaga e fortalece uma lógica que é uma lógica na contramão, né, desses valores que são valores socialistas, valores como a solidariedade, por exemplo, né, que é um importante valor socialista. Eu acho que a questão nossa recai novamente na grande questão fundamental, né, que para mudar as estruturas sociais é preciso lutar pelo poder. Por isso o nosso problema é o problema da luta pelo poder, né? Essa é a questão fundamental. E a luta pelo poder, sabemos, não é uma disputa eleitoral. O poder não está colocado em eleições. Né? É uma disputa muito mais profunda, é uma disputa muito mais complexa. E para esta disputa ocorrer, é fundamental, é essencial, né, que compreendemos o que foi a derrota que nós vivemos. Se a gente não entende o que foi a derrota, se não tiramos a conclusão dos nossos erros, não da ação do inimigo, o inimigo age como inimigo,
O inimigo é golpista? É golpista, mas que erros cometemos? Aonde, que brechas abrimos, que incapacidades tivemos que facilitaram ou proporcionaram que o golpe fosse dado daquela forma? Se não compreendemos isso, se não incorporamos isso na nossa estratégia, que é o nosso grande objetivo de luta, é muito difícil que as forças de esquerda retomem o seu papel de representação, Mayara, que nós falamos, de representação das classes populares, e se elas não são essa representação, elas são apenas pessoas bem intencionadas, mas não têm força social. Câmbio. É verdade. Te agradeço, Maureen, pela sua pergunta. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao final da nossa live. Eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês, para que vocês façam as considerações finais de vocês. Discutimos muitas coisas aqui, foi muita informação, eu aprendi bastante com vocês, agradeço desde já. E aí eu peço para que vocês deixem, uma mensagem final para esse nosso público aí que nos assiste, que é um público da periferia, que é o público aqui do nosso território, de Cidade Ademar, Pedreira, Jardim Mira, enfim, Jabaquara e todos os bairros que integram esse território, Gostaria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas, que nem todas elas estão aí, envolvidas nas questões partidárias, políticas, nem todas elas estão inseridas nos movimentos sociais, Então, gostaria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas. Pode começar, Kelly. Tá bem. Então, agradecer aqui esse espaço, a oportunidade, gostei muito do debate. Estar perto do Ricardo sempre é uma oportunidade da gente aprofundar também os nossos conhecimentos. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que, da parte do Movimento Sem Terra, nós vamos permanecer firmes na solidariedade. Desde o início da pandemia, nós doamos até agora 3.700 toneladas de alimentos em todo o país. E agora, no último dia 16 de outubro, que foi o Dia Mundial da Alimentação, nós nos envolvemos com muitas ações junto com outros movimentos, A campanha Periferia Viva, que é uma ação que a gente está ajudando a construir, a campanha Vamos Precisar de Todo Mundo, que tem a participação da Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, a ação Gente é para Brilhar e Não para Morrer de Fome, a Jornada contra a Fome, que foi organizada pelos movimentos que integram a Via Campesina, e todo o campo unitário, dos movimentos rurais. Então, essas ações, elas mostram que tem muitas organizações envolvidas para poder ajudar a enfrentar esse problema que está colocado, Então, eu gostaria de terminar, dando uma forte saudação aí para todos esses moradores e moradoras dessa região e para as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando, e dizer, da nossa parte do Movimento Sem Terra, a gente não arreda o pé da solidariedade, do trabalho de base e principalmente da luta. Contem conosco, nos convoquem, estamos à disposição para poder ajudar no que for necessário. Muito obrigada, viu, Mayara, pelo espaço aqui. Imagina, Kelly, eu que agradeço. Olha só, gente, eu estou recebendo mensagens aqui dizendo que tem algumas perguntas no chat e as pessoas ainda querem ouvir vocês. Tudo bem se a gente fizer mais algumas perguntas para vocês? Claro. Então, tudo bem. Maureen, será que você pode nos ajudar fazendo as perguntas aí que vem do chat? Aí depois, Ricardo, te dou a palavra de novo para você fazer suas considerações finais. Então vai para o Ricardo. Vai para o Ricardo. A maior preocupação é com o aumento do desemprego e o fim do auxílio emergencial, Será que o governo terá recursos para manter esse auxílio? E por quanto tempo? Se pode se estender até 2021? A questão vai além dos recursos. A questão, claro, os recursos são limitados, mas a questão é de prioridade. Veja, assim, o impacto nas classes trabalhadoras é um impacto de sobrevivência, como a Kelly colocou, é o aumento da fome, da retomada de um conjunto de outras doenças que estão vinculadas à fome, a miséria profunda. Essa é a tragédia que está se abatendo sobre o nosso povo. Agora, os diversos setores burgueses,
os proprietários, as várias frações. Quando eu falo a burguesia, são os donos das fábricas, das grandes fazendas, né? E eles não são homogêneos, eles têm diferenças entre eles têm diferentes interesses, mas nesta hora eles têm uma questão comum, Maureen, que é, né, tentar também pressionar o Estado para recompor os seus lucros. Veja, assim a luta de classes vai aparecer agora, está aparecendo com muita força, né? O povo necessita fundamentalmente para a sua sobrevivência das condições mínimas que lhe assegurem, como foi o auxílio emergencial e uma continuidade de algo similar que lhe garanta, diante da ausência de emprego, das condições de sobrevivência, mas esses setores burgueses querem recompor suas margens de lucro e estão coesos em torno disso. Este momento que nós vamos enfrentar é um momento, né, crucial. Por isso que tirar Bolsonaro do governo é fundamental. A crise maior que Bolsonaro viveu, ele aparentemente já conseguiu superar, né? E ele está, nesse momento, retomando bases populares, né? Em setores populares. E essas eleições municipais têm esta característica de nos mostrar como um termômetro como está isso. Mas veja, né, esse problema será o problema decisivo. Não creio que este governo, né, fará algo que dê respostas mínimas para os problemas essenciais das classes trabalhadoras. Pelo contrário, os recursos de Estado serão usados para responder às perdas de lucro que as frações burguesas tiveram, na minha opinião. Obrigado. Muito bem. Temos mais perguntas do chat, Maureen? Temos sim. Como que a gente consegue, Kelly e Ricardo, né, trazer a juventude para essa luta, para esse movimento, para se organizar, para refletir sobre todo esse contexto que nós estamos vivendo, para realmente poder fazer a diferença, principalmente na hora das eleições? Muito boa a sua pergunta, Maureen. A juventude, ela vive hoje um dilema que é o dilema de perspectiva, né? E aí muitas perguntas são perguntas justas, né? Do tipo, estudar para quê, né? Qual que é a perspectiva? E essa perspectiva de futuro, ela tem a ver com trabalho e renda, mas tem a ver com a própria questão ambiental, né? Essa pandemia, ela é resultante de um enorme desequilíbrio nessa relação ser humano-natureza, né? Então, esse vírus, ele surge a partir de um processo de destruição de florestas tropicais, né? Esse modelo do sistema do capital, ele é gerador, ele tende a gerar muitas pandemias, né? Então, isso causa uma desesperança muito grande, né? E é uma desesperança em todos nós, mas também que pega principalmente a juventude, né? E o Ricardo já mencionou isso aqui, nós temos todo um corpo, né, de esquerda, progressista, que está muito apartado da linguagem da juventude, da linguagem da quebrada, não entende nada dos slams, né, não consegue dialogar, né? Então, o que eu acho que é preciso ser feito? Primeiro que, quando a gente fala de trabalho de base, não é a gente imaginar que a gente vai chegar lá e ficar falando. O trabalho de base, ele se dá através de uma ação concreta. E essa ação concreta, ela passa, inclusive, por um olhar especial sobre a juventude. A gente pensar em trabalho e renda, envolver especialmente a juventude e as mulheres, né? E as mulheres super importantes também, porque 45% dos lares brasileiros são chefiados por elas, pelas mulheres, né? A gente tem um olhar especial sobre os temas da diversidade, os temas, né, que envolvem a questão da LGBTfobia, né, o tema racial. Então, acho que tem vários temas, né, que muitas vezes as pessoas querem enquadrar, né, a esquerda tradicional enquadrar, isso aí é movimento identitário. Não é verdade. Isso são sujeitos sociais dessa classe trabalhadora que está em movimento, a gente precisa entender. Então, acho que no caso da juventude, é preciso que os movimentos escutem mais a juventude, aprendam um pouco mais com a juventude. Acho que nisso a gente consegue reconectar um pouco mais as lutas que a gente precisa fazer, e esse papel, que é um papel protagonista da juventude, não é revolucionária por si só, mas não existiu nenhuma revolução no mundo que aconteceu sem a participação da juventude. Então, que essa rebeldia da juventude,
ela seja de fato canalizada nesse processo de transformação. Para isso a gente precisa juntar as gerações aí, né, com muita paciência, escuta, né, e com certeza a juventude voltar a se animar e ter essa perspectiva de futuro e o sonho de mudança. É verdade, Kelly, é muito verdade. Acho que isso que você falou de chegar e só ficar falando é algo que realmente precisa ser observado, né? Eu acho que a gente aprende muito mais quando existe a troca, né? Quando os dois lados se escutam e quando os dois lados aprendem um com o outro. E a juventude tem muito que dizer, na minha visão, né? E aí foi muito, muito valioso, né? E principalmente porque eu sou jovem, ouvir você dizer isso. Ricardo, as suas considerações. As minhas considerações finais, né? Não, suas considerações sobre o que a Maureen perguntou. Da juventude. Pois bem, eu acho que nós estamos... Veja, inevitavelmente esse processo que nós estamos vivendo no Brasil, no continente e em grande parte dos países mais pobres do mundo, né, agravados por essa pandemia, a profundidade da crise, inevitavelmente vai levar a uma situação de explosões sociais. Então, nós vamos ter, é difícil prever quando, mas nós vamos enfrentar uma situação de grandes explosões sociais ou potenciais explosões sociais. Essas explosões, né, certamente, e isso tem todo um processo histórico, e a Kelly mesmo levantou isso, do papel da juventude nas lutas, elas serão protagonizadas por juventudes. E juventudes da classe trabalhadora, que são aquelas que sentem maior o impacto, que consequentemente ocorrerá do ponto de vista territorial nas grandes periferias. As grandes periferias viverão esses impactos dessas explosões sociais. Porém, veja, cada geração que entra na luta, ela tende, inevitavelmente, isso a história nos demonstra, a se considerar autossuficiente, Ela tem dificuldade em aprender os ensinamentos do passado. E se fatalmente, na medida que essas explosões sociais ocorram e não encontrem uma organização política, aquilo que sempre se convencionou a chamar de organizações de vanguarda, que tem uma estratégia de conquista do poder, que propiciam que esta explosão social avance no sentido de transformações sociais, né, imensa probabilidade que essas explosões não sejam derrotadas. Não só derrotadas, podem ser apropriadas pelo fascismo, né, e podem ser pretexto para processos de crescimento fascista ou maior repressão. Esse é um dilema histórico que está se avizinhando em todo o mundo. Por isso, é que o grande desafio, é o desafio, e é claro, a história da linguagem, da forma, das experiências é fundamental, sempre foi e será fundamental, mas o nosso desafio, é conseguir transmitir para as novas gerações que entram em luta e que entrarão em luta de forma cada vez mais como protagonistas dessa luta, o conjunto de ensinamentos que as classes trabalhadoras tiveram, desse longo período, que eu diria que vai desde o final do século XIX ao longo de todo o século XX. E há esse ensinamento. Se não nos apropriarmos disso, se isso não for transmitido, essas grandes experiências de luta, das experiências revolucionárias, o que nós vamos viver é a grande probabilidade de derrotas, e derrotas custam sempre muito caro. Muito bem, gente, agora sim nós temos a última pergunta do chat, tá bom? Tudo bem para vocês? Maureen, você pode fazer a próxima pergunta, por favor? Era para retornar, né, a questão dos que tu abriu à noite, né, falando do pessoal todo que participou das enquetes na periferia, sobre essa questão, se vai piorar, melhorar, ou se vai continuar igual. Mas antes, eu também gostaria de saber, Ricardo, diante de tudo que você colocou, é possível, então, o trabalhador perder alguns direitos? A gente já viu aí com as reformas que tivemos, porque a pandemia, ela não parou os políticos. As leis estão passando, feito trator em cima da gente. E
nessa questão do teletrabalho, a gente pode perder o vale alimentação, vale transporte, algumas coisas assim, de uma hora para outra, é possível? E essa enquete que a população acredita que vai piorar, e da forma que você colocou, e a Kelly também, é possível, então, haver essa derrota? Como que vocês colocam tudo isso? Diga lá, Ricardo. Eu creio que a situação tende a piorar, sim, né? Veja, não há derrota definitiva, né? As classes trabalhadoras vencerão, é evidente que vencerão, historicamente vencerão, né? Mas isso não significa que elas passem por momentos de profundas derrotas. E quando conseguem extrair ensinamentos dessas profundas derrotas e conseguem superá-las, né, elas saem muito mais fortalecidas. Né? Mas isso não significa que elas não tenham que enfrentar essas derrotas. Os direitos nós vamos perder, seguimos perdendo. Agora mesmo nós estamos vivendo uma situação, nestes dias, né, que está crescendo a interpretação, o governo até já se posicionou, mas não soltou nenhuma norma em relação a isso, está crescendo a interpretação de que aquela massa de trabalhadores, que, como eu disse, já são mais de 10 milhões, que teve contrato suspenso ou contrato reduzido, redução salarial, não receba 13º quando isso aí cair no mês de dezembro, por exemplo. É um absurdo, é uma aberração, né? Mas estamos diante dessa possibilidade concreta, real. Né? E novas normas vêm surgindo crescentemente. Recentemente, meio que na calada da noite, as normas regulamentadoras, as chamadas NRs, que regulamentam a segurança do trabalho, foram em grande parte alteradas. Alteradas para quê? Para reduzir os patamares de segurança do trabalho. Isso gerou uma massa de lucro gigantesca. Isso aumenta o potencial de acidentes de trabalho. E tudo isso, estou falando sem responder diretamente à questão que você colocou, mãe, que é exatamente o problema, né, de que essas novas tecnologias e todos os seus efeitos nefastos do grau de exploração estão sendo apropriadas também pelas empresas para não ter que bancar o seu custo fixo de escritório, de luz, de água, para repassar este custo, o custo da energia elétrica do computador, o custo da manutenção da máquina, o custo deste teletrabalho para o profissional do teletrabalho. Parte desse teletrabalho hoje já é feito sem registro, com falsos autônomos, numa justiça que vai cada vez mais aceitando esse conceito de um autônomo subordinado, que é uma aberração a todos os princípios do direito do trabalho. Mas eu creio, sim, que ainda vamos enfrentar um quadro pior do ponto de vista da perda de direitos dos trabalhadores, porque estamos vivendo isso com uma situação de paralisia material, né, dessa classe trabalhadora, e aí é uma longa discussão, se tivéssemos tempo faríamos, não temos tempo, mas é isso que vem nesse momento também possibilitando, né, e essa paralisia material, porque exatamente é sobrevivência, é a necessidade da sobrevivência, mas vem possibilitando esse ataque que não tem precedentes na nossa história. Obrigado. E você, Kelly, o que você acha? Enfrentaremos dias piores? Certamente, mas também enfrentaremos dias melhores, né? Viveremos dias melhores. Nós tivemos ali por abril, maio, né, um clima bastante favorável no nosso país a poder derrotar esse projeto que assumiu o poder, né, esse projeto bolsonarista. O Fora Bolsonaro, ele começou a ganhar um pouco mais de densidade. Mas de lá para cá, o que aconteceu? Aconteceu um grande pacto, né? E esse pacto fez calar a boca de muita gente. Então, a gente viu uma aliança, né, muito grande por parte do governo Bolsonaro com toda aquela velha política, né, o chamado Centrão. Rodrigo Maia ficou quieto, né? O próprio Supremo Tribunal Federal também deu uma arrefecida. Então, a gente teve... É um pacto, mas é um pacto com um monte de gente que diverge, né? Então, acho que... a gente tem que observar, né, de onde que a gente tira esperança, né, para poder viver. Tem que olhar as contradições, né, como bem disse aí o Ricardo. E tem muitas contradições. A burguesia não é um bloco homogêneo, eles têm contradições de classe, inclusive, né? Então, com contradições de interesses, né? E é preciso que a gente observe muito bem essas contradições.
nessas eleições municipais, por exemplo, aonde que o bolsonarismo está forte, né? Qual que é a capital que eles vão fazer? Então, acho que o jogo está virando na política, pensando agora conjunturalmente, né? Por isso que a gente tem que aumentar o tom da luta, né? Que tem que se animar, tem que ir para cima, né? Queria fazer um alerta, né? Que o projeto que o governo mandou para o projeto que está sendo discutido na Câmara, né? O projeto da lei orçamentária anual, né? Para o ano que vem. Só na saúde, educação, assistência social e segurança alimentar, o corte é de 42%. Imagina o que vai ser as políticas de assistência no município, a questão do SUS, as políticas, né, de fortalecimento da agricultura familiar. Então, o ano que vem, né, nós podemos enfrentar dias até mais difíceis. Isso porque a pandemia não acabou. A gente vê que vários países, né, estão enfrentando agora uma nova onda, né? A vacina não está assegurada para todo o povo brasileiro, né? Existe ainda uma disputa muito grande, um governo negacionista que fala que as pessoas não têm que se vacinar ou que não vai aceitar uma vacina chinesa, colocando um caráter completamente, né, de desvio, né? Enfim, uma coisa ideologizante, né? Onde não pode ser assim. Tem o interesse, né, também dos laboratórios privados que estão por trás dessas vacinas, que têm as suas ações que estão se valorizando muito aí nas bolsas de valores. Enfim, então tem uma série de interesses, né? Só que também nós temos que pensar, né? Bom, a nossa esperança a gente arranca do futuro, mas ela tem consequências muito práticas no presente. Então a gente tem que estar muito alerta com tudo que está acontecendo no nosso país, se interessar muito pela política, pela conjuntura, se organizar, olhar os movimentos, fortalecer o que está acontecendo, né? Tivemos esses dias a greve, né, dos entregadores e entregadoras de aplicativo. Temos que fortalecer essas categorias que começam a se mobilizar. Então a coisa pode virar, só que a gente tem que elevar o tom político da luta e da denúncia, né? Com isso a gente consegue ter um pouquinho mais de esperança, e essa esperança ela tem a ver com a gente se mexer, se organizar, arregaçar as mangas, porque com certeza dá para a gente avançar um pouco. Muito bem, gente. Maureen, te agradeço pelas perguntas do chat. Agora sim, gente, para as considerações finais. Mas antes de passar para vocês das considerações finais, queria que vocês iniciassem fazendo um breve comentário ainda sobre uma pergunta do chat, que é a pergunta do Pedro. O Pedro, ele fala, inclusive se relaciona com a última fala da Kelly, fala sobre essa ideia que a gente tem vivido, né? Tem escutado sobre o empreendedorismo, né? Sobre o que está aí no você SA, você dono do seu próprio destino, do seu próprio trabalho, você que é a sua própria empresa, né? E aí nós vemos essa ideia sendo disseminada aí, principalmente entre os entregadores de aplicativo, né? E esse discurso meritocrático que está aí imbuído dentro dessa ideia. Queria que vocês fizessem, né, algumas considerações sobre essa questão que o Pedro levantou e já se encaminhassem aí para as considerações finais de vocês. Agora sim, né, deixando aí uma mensagem de como que que a gente faz, né? Se vocês mesmos disseram que as coisas estão piorando, como que a gente faz para ter alguma perspectiva, para manter a esperança, né? Para se manter aí firme e juntos acreditando, né? E agora eu começo pelo Ricardo. Bom, então, Pedro, de fato, essas condições novas de trabalho, elas colocam gigantescos desafios organizativos, né? Por exemplo, os trabalhadores que são entregadores de aplicativos, né? Eles têm um grau de controle que o aplicativo tem, porque eles trabalham através de GPS, onde o aplicativo pode medir, inclusive, a aceleração da sua entrega, o tempo de sua entrega, o tempo médio que eles percorrem, mas também quando eles se organizam, né? Se os seus GPS estão todos naquela assembleia. Então ele sabe quem está na assembleia. Mas o trabalhador pode deixar o seu aplicativo desligado ou o seu GPS em outro lugar. Sim, mas perceba como isso vai dificultando e obrigando que a classe, no caso os entregadores, encontrem novas formas de luta. Assim é a luta de classe, né? Ela sempre vai colocando desafios crescentes. O inimigo tenta impedir essa forma de luta e há que se tentar por outros caminhos, né? Nós estamos do lado certo da história.
O lado certo da história é a vitória final das classes trabalhadoras para acabar com a exploração da humanidade. E não podemos ter dúvida disso. Mas a história, né, nos obriga, às vezes, a passar por momentos difíceis como o que nós estamos passando agora. Claro que esses momentos dão guinadas. Claro que, muitas vezes, as possibilidades e as transformações mais profundas ocorrem quase que imediatamente após momentos difíceis como esse. Há até uma frase interessante, né, de um revolucionário que diz que, de certa forma, esses momentos difíceis funcionam como o chicote da luta revolucionária. Né? Claro, né, o que nós precisamos é não perder a perspectiva do nosso compromisso de classe, do nosso compromisso com a luta das classes trabalhadoras, mas saber que se não buscamos o conhecimento, né, a nossa prática, que é essencial, que é fundamental, está fadada à derrota. Né? Sem teoria não há possibilidade de transformação. Claro, a mera teoria não resolve. Ela tem que ser combinada com a ação, com a luta, mas sem teoria, e nós não precisamos inventar aquilo que as classes já vivenciaram, já aprenderam, e aprenderam com muito sangue, aprenderam com muitas mortes, aprenderam com muitas dificuldades. Estes erros nós não precisamos cometer, porque outros desafios virão e para os quais a teoria ainda não responde e terá que ser respondido teoricamente. Mas para esses não há como, né, se não o enfrentarmos na história. Por isso, o compromisso é essencial, por isso estar organizado é fundamental, por isso, né, não perder a perspectiva ideológica é fundamental, e por isso, né, seguir ativamente nas lutas é decisivo. Eu acho que este é o caminho principal para mantermos o nosso compromisso e termos a consciência que seremos vitoriosos um dia. Muito obrigado. Obrigada a você, Ricardo. Kelly, suas considerações finais, seu comentário aí sobre a pergunta do Pedro. Pedro, uma coisa bem importante é a gente não deixar essa ideologia do empreendedorismo entrar na nossa cabeça. Nem um trabalhador, trabalhadora teria que aceitar ser chamada de empreendedor, né? Nós no campo, o tempo todo também tem alguém que vem, né, falar aqui na nossa orelha, porque vocês são empreendedores rurais e tal. A gente fala, não. Nós temos uma identidade de sem terra, né? Porque mesmo quando a gente conquista a terra, a nossa identidade de sem terra é porque enquanto existir uma pessoa no Brasil sem terra, a gente também se sente sem terra, é uma identidade, né? E nós não somos empreendedores, nós somos trabalhadores em cooperação, né? E essa ideologia do empreendedorismo, né, como muito bem já disse aí o Ricardo, ela é uma forma, né, de disseminar a questão do trabalho por conta própria, né? Que é algo muito útil, né, para esta fase do capitalismo em crise, né? E nesse trabalho por conta própria, o patrão, as empresas, não se responsabiliza por nada. O Estado não regula as relações trabalhistas, né? Por isso que a gente falava aqui do teletrabalho, né? Ou desse trabalho por domicílio, né? Que é feito também em larga escala, e tem muitas empresas muito bacanas aí, né, toda cheia da grana, da pose, mas que toda a sua produção vem de pequenas fabriquetas, né, que tem aí nos domicílios das pessoas. E esse trabalho empreendedor, por conta própria, por domicílio, muitas vezes ele é feito, no caso das mulheres, né, junto com o trabalho doméstico, né, então isso prolonga muito a jornada de trabalho, não somente porque você recebe por produção, mas também porque você tem que fazer isso junto com o trabalho doméstico, que é um trabalho invisibilizado, não pago, né? E que, enfim, tem tudo a ver com essa economia de cuidados no qual o capitalismo suga tanto das mulheres, dos LGBTs, da juventude, né? Temos que denunciar. Então, empreendedorismo, jamais, né? Não vamos deixar essa ideia falsa entrar nas nossas cabeças, nas nossas consciências, né? E aí já vou aqui terminando, Maiara, né? Mais uma vez aqui agradecendo, né? Agradecendo as perguntas, todo mundo que participou, né? Bastante importante, né? E os dias melhores aí, eles vêm de muita luta, né? Muita organização. E agora, assim, a minha sugestão, né? Bom, o que fazer? No plano imediato, solidariedade, né? Nós temos que se esforçar muito para poder salvar o maior número de vidas aqui no nosso país, porque existe um Estado que é um Estado genocida, né, contra nós.
Então, nós temos que ajudar muitas pessoas. Só que a gente tem que entender que essa solidariedade não é nem aquela solidariedade SA lá das empresas que só quer aparecer na televisão, e também não é uma solidariedade descompromissada, né? É uma solidariedade organizativa, é uma solidariedade que provoca que as pessoas também se organizem, né? Que as pessoas também se mexam, né? Para poder enfrentar aquela situação. Isso no plano imediato, solidariedade, votar bem, votar em candidatos comprometidos agora nas eleições municipais. Para um plano maior, vamos ocupar os latifúndios no campo, latifúndio na cidade, e vamos ocupar outros latifúndios também, do saber, do conhecimento, do ar, da comunicação. Acho que o povo tem que, de fato, conseguir tomar o que é seu, o que é nosso, né, que nos foi roubado. Essas são tarefas, né, mais a médio e longo prazo, mas que a gente tem que assimilá-las, né, como uma utopia, mas uma utopia que nos faz caminhar para poder chegar até elas. É isso aí, Kelly. Vamos ocupar os espaços e vamos nos manter juntos, né? Que juntos a gente tem mais força e consegue mais, né? Consegue transformar efetivamente a realidade. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Tudo que vocês falaram foi de grande valia. Imagino que para aqueles que estavam assistindo também, tanto que vocês foram e voltaram, né? Quase foram e voltaram, graças às perguntas do chat. Então, muito obrigada pela participação de vocês, agradeço a vocês que nos assistiram. E aí, pensando nisso, né, em como se organizar, em como participar, eu falei inicialmente, né, que sou conselheira participativa municipal. Peço para que vocês acompanhem o trabalho dos conselhos, né? Não só o conselho participativo, mas os conselhos de saúde, conselho de educação, conselhos de transporte, né? Que são órgãos que a sociedade civil está lá para lutar pelos direitos. E acompanhem também o trabalho dos movimentos sociais. Nós temos aqui no nosso território vários movimentos sociais que lutam, né? Que têm as suas bandeiras e lutam por dias melhores. E falando justamente dessas pessoas, né, que já se organizaram e que já têm uma luta de muitos anos, nós vamos passar aqui para encerrar esse nosso debate, um vídeo, né, com imagens de eventos e de ações realizadas por esses movimentos sociais da nossa região, né, no sentido de homenageá-los e de incentivar aqueles que nos assistem a se juntar a nós. Né? Agradeço também a oportunidade aí ao Periferia Reflexiva de ter me convidado aí para fazer essa mediação. Agradeço a página Foco no Jardim Miriam. E é isso aí, gente. Continuem nos acompanhando que a gente segue junto buscando soluções, né? Buscando dias melhores. Muito obrigada a todos e boa noite.